Torre de teste. O fogo queimava no saguão, as espadas estavam cravadas no chão. O número de tentativas registrado foi de 79, e o número de mortes foi de 315.850. Este foi todo o resultado que a humanidade alcançou. Foi relatado que a destruição da humanidade ocorreria em 58 minutos e 33 segundos. No escritório do homem que viu esta mensagem, ele espalhou todos os documentos e golpeou a mesa com as mãos. A destruição da humanidade foi relatada para ocorrer em 58 minutos e 32 segundos. As pessoas na rua ficaram muito agitadas quando viram a mensagem sobre sua destruição. A destruição da humanidade ocorreria em 58 minutos e 31 segundos. As pessoas olhavam para seus telefones com horror ao receberem a notificação chocante. Torre de teste, 48º andar. Todo o saguão estava em chamas. Jogadores mortos jaziam no chão. Havia mensagens no chat de Raccoon Man, que escreveu que todos deram o seu melhor. Sua mensagem foi respondida por Clinder123, que escreveu, só um segundo. Um homem, envolto em uma forte aura azul, pousou no chão em chamas em um saguão envolto em fumaça. Foi relatado que um desafiante pisou no território do 48º andar, o reino do dragão vermelho de Atia. Um jogador sob o apelido Klimber escreveu que ainda existem pessoas prontas para o desafio. No saguão em chamas, estava um cara cujo rosto estava coberto pela censura do sistema. Em suas mãos, havia uma pequena lâmina. No chat, um jogador com o apelido de escritor atual de Joseon escreveu que este é um desafiante em uma situação muito ruim. No mesmo segundo, o número de espectadores conectados aumentou cada vez mais, quebrando a marca de 7.500 jogadores. Um monstro enorme, com vários dentes afiados em sua boca, rosnou alto. Era um dragão. Ele era tão grande que o desafiante parecia apenas uma mosca em comparação. O fogo queimava nos olhos do dragão. Inclinando a cabeça para o recém-chegado, o dragão disse que os humanos não sabem como desistir, após o que perguntou-se, tendo perdido um número tão grande de seus companheiros, eles realmente haviam retornado novamente. O desafiante disse imediatamente que ainda havia muito a ser feito para preparar o lagarto frito, acrescentando que ele ainda estava no prazo. Erguendo a cabeça com orgulho, o dragão perguntou furiosamente se o recém-chegado sabia quem ele era. Mesmo com tal morte, o processo poderia ser tornado muito mais doloroso. Ele ergueu uma de suas patas dianteiras, que começou a acumular um enorme poder mágico. Mas qual é o sentido de falar com você? O dragão disse subitamente. No mesmo segundo, correntes começaram a envolver as pernas do desafiante. Abaixo dele, havia um enorme círculo mágico. Suas pernas foram rapidamente presas por correntes, impedindo de se mover. Seu fim será insignificante, acrescentou o dragão. Após essas palavras, ele desferiu um golpe forte com sua pata contra o último oponente que, embora não pudesse se mover, permaneceu de pé. Um segundo depois, a pata do dragão esmagou o desafiante, quebrando tudo em um raio de vários metros. De repente, uma voz foi ouvida perguntando se atrair para um canto e atacar imediatamente não era um padrão óbvio demais. Ao ouvir isso, o dragão olhou na direção da voz em choque. Não muito longe do ponto de impacto, estava o desafiante ileso, dizendo que apenas ao observar os movimentos, fica claro o que o dragão vai fazer. O dragão ficou enfurecido e labaredas saíram de sua boca. Ele se perguntou se seu oponente teria realmente dissipado o efeito de sua habilidade em um instante. Nada mal. Humano, disse o dragão com raiva, acrescentando logo em seguida que, no entanto, depois disso, ele majestosamente ergueu a cabeça, preparando-se para expelir chamas, e concluiu que o desafiante havia simplesmente escolhido o caminho para uma morte mais dolorosa. Após essas palavras, ele liberou um enorme jato de fogo contra o desafiante. Movimentando a cabeça, o dragão controlou o fluxo de chamas por todo o campo de batalha. O desafiante, ileso, subitamente surgiu acima do fogo. Girando habilmente no ar, ele avançou em direção ao seu oponente. De repente, uma força enorme e sinistra envolveu a lâmina em sua mão. Em um segundo, ele desferiu um golpe incrivelmente poderoso no rosto do dragão. Saltando para longe, ele olhou para o dragão, que baixou a cabeça e praguejou. O desafiante atingiu o monstro bem no olho, de onde a poderosa magia do jogador subsequentemente jorrou para fora. O dragão estava mais furioso e forte do que antes. Ele ergueu a cabeça, abriu as asas e gritou que jamais deixaria o desafiante sair vivo. Uma janela do sistema apareceu indicando que o dragão vermelho de Ati estava utilizando as características da região do sopro. A voz do desafiante foi ouvida, dizendo que toda essa masmorra está localizada sob as terras. Ele ergueu a mão esquerda, que foi envolvida por uma magia poderosa. Não há razões para esquiva, acrescentou ele. A aura que envolvia a mão do jogador tornou-se cada vez mais forte e partículas do sistema apareceram ao seu redor. A janela de mensagem dizia que as memórias do mundo estavam sendo lidas. De repente, atrás do desafiante, a construção holográfica de um enorme edifício começou. O jogador estendeu a mão à sua frente.
Um alerta apareceu indicando que um estoque limitado de habilidades registradas estava sendo formado. Fogo infernal, disse o desafiante, após o que uma esfera de chamas surgiu em sua mão estendida. Erguendo a lâmina, ele ordenou que ela explodisse em chamas com lágrimas negras. Após essas palavras, a lâmina de sua arma irrompeu em fogo negro. Tolo, disse o dragão com uma voz aterrorizante, olhando para o jogador. Uma forte magia de fogo o envolveu. O dragão perguntou ao jogador se ele realmente acreditava no poder de algumas habilidades e agora gritava a plenos pulmões, acrescentando em seguida que ele jamais mataria alguém de sua espécie. Erguendo a lâmina ardente em direção ao rosto, o desafiante disse calmamente que, naquele nível, era verdadeiramente impossível, e por isso ele mesmo a criaria. Fogo infernal e lágrimas negras, disse o jogador, agitando sua lâmina, quando de repente ele gritou, ordenando que as duas habilidades se unissem. No mesmo instante, as chamas infernais começaram a se misturar com as chamas sombrias. Uma notificação apareceu imediatamente, informando de que a habilidade de nível S Fogo Infernal e a habilidade de nível S Lágrimas Negras haviam sido combinadas. Ambas as chamas se misturaram, formando algo novo. Em sua mente, o desafiante disse que aquela seria uma habilidade de um nível totalmente superior. Então ele acrescentou que nem mesmo um dragão seria capaz de resistir a ele. A janela de notificação confirmou que a fusão foi bem sucedida. O personagem principal ergueu a mão, que momentos antes continha chamas infernais. Em vez de sua habilidade anterior, havia agora um enorme coágulo de magia acima dele, envolto em uma aura aterrorizante. A notificação que surgiu dizia que o sopro de Eterion, um dragão do vazio de rank SSS, havia sido recebido. O dragão olhou horrorizado para o que o desafiante fizera e perguntou, em choque, se aquele era realmente o sopro mais forte que o próprio Eterion, um dos antigos, usava. Em sua mente, ele imaginou um dragão colossal de olhos fechados. Eterion estava envolto em uma aura forte e terrível. Uma aura forte, aterrorizante e avassaladora. Dastia gritou, perguntando como qualquer pessoa poderia repetir essa habilidade. Jin Yuki, o desafiante, apresentou-se, jogando fora sua máscara. Havia um sorriso malicioso em seu rosto. Ele disse que, através de tentativa e erro, você acaba se tornando mais inteligente. Há fogo em seus olhos. Jin Yuki olhou para seu oponente e disse que esta não é a primeira vez que ele mata um dragão. Velho, ele de repente chamou seu inimigo. Flop, a voz de uma pessoa desconhecida foi ouvida. Na tela do monitor, havia um jogo do gênero More. Novamente, uma voz foi ouvida dizendo que o termo é frequentemente usado para significar desinteressante ou desequilibrado, acrescentando que estes são jogos com controles terríveis. O rapaz estava sentado à mesa, e seu rosto e corpo estavam iluminados pela luz do jogo. Ele criticou pesadamente o jogo, chamando de muito ruim. Ou, se o jogo tem um nível absurdo de dificuldade, ele continuou seus pensamentos. Uma torre enorme estava à frente de um dos heróis. O cara continuou pensando que este jogo de realidade virtual, Torre dos Desafios, correspondia exatamente a essa descrição. Depois de acrescentar que, após o lançamento do jogo, velhos coreanos, cada um dos quais considerava seu hobby superar seus criadores. O mundo já não era mais o mesmo. A cena mostra guerreiros em armaduras reluzentes, magos lançando feitiços poderosos e criaturas colossais que desafiavam a lógica, como um slime gigante que engolia tudo em seu caminho e anjos de armadura com asas negras que observavam o caos do alto. Era uma era de batalhas congeladas no tempo, onde exércitos inteiros eram transformados em estátuas de gelo em um piscar de olhos, e cidades vibrantes se tornavam labirintos de ruínas sob o olhar de sobreviventes solitários. Tudo isso fazia parte de uma realidade que muitos acreditavam ser apenas entretenimento. Um dispositivo de realidade virtual, com um design futurista e elegante, é mostrado deslizando pela tela. A narração, no entanto, traz uma nota amarga sobre o destino dessa tecnologia. Uma janela de texto surge sobre um gráfico de estatísticas que mostra uma linha vermelha em queda livre. A mensagem é clara. Depois disso, o jogo começou a declinar. O gráfico revela que o jogo de realidade virtual, Tower of Trials, que já esteve no 20º lugar em popularidade e viu sua fama atingir alturas absurdas recentemente, estava agora perdendo seus usuários de forma drástica. O vídeo termina com imagens de cenários outrora épicos agora vazios e quebrados, simbolizando o fim de uma era para os jogadores, enquanto a realidade lá fora começava a imitar o pesadelo digital. Pode-se dizer que ainda havia um pequeno número de veteranos que desafiavam essa dificuldade absurda. Jin Yuki estava respirando com dificuldade, com grandes gotas de suor escorrendo pelo seu rosto. Ele estava no topo da torre. Ele recebeu notificações de que o 50º andar havia sido capturado. Logo em seguida, outra mensagem apareceu, parabenizando Jin Yuki por ser o primeiro a completar a torre de provações. Isso é mesmo verdade? O protagonista perguntou a si mesmo, exausto, segurando a mão da qual o sangue escorria. Ele continuou dizendo que estava apenas curioso. Ele explicou que, ao contrário dos outros, ele completou a torre de uma forma diferente. Jin Yuki disse que repetiu a mesma coisa várias e várias vezes, até aprender tudo de cor e sentir-se confiante de que poderia alcançar o objetivo. Ele relembrou muitos momentos de sua passagem pelos diversos andares.
De repente, ele acrescentou que passou todos os 11 anos nisso. Enquanto Jin-Yuki saía da torre, ele olhou para trás e disse que não esperava completar tudo até o último andar, e então comentou que deveria ter, pelo menos, ligado a transmissão ao vivo. Abrindo a tela do sistema à sua frente, ele se perguntou se valeria a pena apostar no YouTube, concluindo que, embora fosse um fracasso, o vídeo ainda conseguiria um certo número de visualizações. De repente, um aviso em forma de envelope apareceu ao lado de sua cabeça. Ao abri-lo, continha uma mensagem agradecendo a Jin-Yuki por continuar jogando o jogo deles até agora. A próxima notificação que apareceu informava que haveria uma atualização de reboot em 12 horas. Ao ler isso, Jin-Yuki sorriu satisfeito, perguntando-se quanto dinheiro a empresa gasta para fazer essas atualizações. Ele sentou-se no chão, encostando-se na parede quebrada atrás dele. De repente, ele riu, dizendo que não conseguia entender, porque o jogo não trazia muito lucro. Depois disso, comentou que o pessoal da empresa aparentemente estava tramando algo. O espaço de jogo começou a entrar em colapso. Ele disse que, não importa qual fosse a atualização do reboot, ele não pretendia mais voltar para este jogo. Depois disso, o protagonista tirou seus óculos virtuais e disse que iria transmitir a live, que pode ser considerada sua fonte de renda, pela última vez. Ele relatou que não tinha família para sustentar, embora já tivesse 27 anos. Depois disso, afirmou que, com tudo isso, não poderia viver para sempre com uma renda de apenas 500 mil won por mês. Jin-Yuki olhou para o seu quarto, que estava repleto de sacos de lixo. Havia latas de energético sobre a mesa. É necessário dizer ao capitão que não estaria envolvido com esportes por algum tempo, acrescentou ele. O protagonista foi até a janela e a abriu. Em seguida, ele olhou para cima.